Gente, vamos ver agora na aula de língua portuguesa sobre a carta pessoal, tá bom? No projeto lá que eu mandei, vocês vão ver que vocês vão precisar fazer uma carta pessoal, né? Se vocês já não viram. E aqui eu vou esclarecer um pouco mais sobre a carta pessoal, tá? Vamos fazer essas bolhas funcionarem. Olha que legal. Não ficou legal? Vamos lá para o próximo slide. Vejam. A carta pessoal é um dos meios de comunicação mais antigo, utilizado desde os primórdios da humanidade e ainda é muito usado em nossa sociedade. Então vejam, o que quer dizer aí os primórdios da humanidade? Isso quer dizer que desde lá do começo, de que começou a existir a humanidade, né? As pessoas já se comunicavam por meio de cartas. Claro que não é escrever no papel, porque nem existia papel, né, gente? Escreviam o quê? Num pedaço de pedra, num pedaço de madeira, né? Eles sempre, a humanidade, o homem em si, né? Quando eu falo homem, estou falando de mulher também, sempre teve a necessidade de se comunicar, tá? E com essa necessidade, eles foram criando meios para que isso acontecesse. Tá? E um dos meios que sempre funcionou bem e ainda continua funcionando é a carta pessoal, ok? Então vejam, aqui nessa imagem aqui embaixo nós temos os mensageiros, nós já falamos sobre isso, né? Como as cartas eram entregues no passado. Então, a princípio as pessoas iam andando, né, de um lugar para o outro para levar as suas mensagens. Depois eles começaram a usar o cavalo como meio de transporte. Também treinaram pássaros para entregar as cartas, tá? E até objetos como garrafa. Colocava a carta dentro da garrafa e joga lá no mar. Se essa carta vai chegar na mão de quem precisava, aí eu já não sei te explicar, entendeu? Mas era uma maneira, por exemplo, de fazer com que, vamos supor que alguém está vivendo num lugar onde ele está isolado, então ele colocava um pedaço de papel com uma mensagem dentro dessa garrafa e joga no mar. Quando chegar no outro lado do mar, né, numa outra terra, alguém, né, vai abrir e vai ver a mensagem, tá? Isso não quer dizer que a pessoa especificou exatamente para quem seria essa carta, tá? Vamos lá. Depois me contem se vocês já assistiram algum filme em que as pessoas mandam mensagens assim, ó, coloca dentro da garrafa e joga no mar, tá bom? Eu assisti alguns, depois eu vou ver o nome e eu falo para vocês. Apesar que eu acho que não é para a idade de vocês, mas eu vou ver, tá bom? Então, nos dias atuais, nós não usamos mais assim, pássaro, garrafas, né? Os nossos mensageiros, hoje em dia, eles são conhecidos como carteiros, tá? Então, o carteiro, que é um profissional, né, do sistema dos correios, ele pega cartas lá no correio e ele faz a entrega dessas cartas. Então, por exemplo, eu vejo que aqui onde eu moro tem um carteiro, um homem, que ele sempre passa, sempre a mesma pessoa que vem entregar, porque com certeza ele deve ter recebido ordens de entregar as cartas aqui pela região onde eu moro. Então ele faz aqui a rua que eu moro, ele faz as ruas de trás, as ruas de baixo, entenderam? Então, talvez vocês já tenham observado isso nas proximidades da sua casa, que é sempre o mesmo carteiro. Quando esse carteiro não vem, caminhando, tá? Tô falando de carteiro que vai andando. Às vezes, ou porque ele tá doente ou tá de férias, aí vem um outro. E também, hoje em dia, né, nos dias atuais, os carteiros, eles fazem entrega com moto, com carros, com caminhão, tá? Vai depender, assim, da encomenda e do que ele precisa entregar, ok? Normalmente, como esse que tá mostrando aqui, ó, que é um carteiro que caminha, que entrega as cartas caminhando, ele carrega assim, envelopes, tá? Não carrega coisas pesadas. As coisas pesadas vêm nos caminhões, nas peruas, nos carros, ok? Vamos lá. Então, mais uma informação sobre a carta pessoal, ó. A função da carta pessoal é conectar pessoas distantes. O que é função? É o trabalho.
Por que existe a carta pessoal? A carta pessoal ela existe para conectar as pessoas, para aproximar as pessoas que estão distantes. Atualmente, ela se tornou virtual através de e-mails e tantas outras formas de comunicação instantâneas, como o WhatsApp e o Facebook. Até coloquei aqui, ó. Hoje em dia já não se escrevem tantas cartas como no passado. E o passado que eu digo, gente, não é uma coisa muito distante, não, tá? É coisas assim de há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas escreviam muito mais cartas. Hoje em dia, com o WhatsApp, com o Facebook, com e-mails que nós podemos mandar, entre vários outros meios de comunicação virtual, as pessoas pararam de escrever cartas. Então, como eu já contei para vocês, né? A minha avó morava no interior de São Paulo, não era tão longe, né? 400 quilômetros daqui da capital. E quando a minha mãe queria falar com ela, quando a minha mãe era mais jovem, quando eu era ainda muito pequena, minha mãe mandava carta para minha avó. Isso aqui há uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos. Nos dias atuais, eu tenho alguns familiares que, por exemplo, moram na Inglaterra. Se eu quero falar com eles, eu não preciso escrever carta, mesmo porque se eu escrever uma carta, a carta eu vou ter que levar no correio, vou pagar, né? Chegar lá no correio, vou pagar para mandar essa carta. Essa carta ela vai de avião para lá, então vai demorar alguns dias, sendo que eu posso falar com os meus familiares pelo WhatsApp. Se eu mandar uma mensagem agora para alguém lá na Inglaterra, por exemplo, ele vai receber minha mensagem lá agora. Tá? Mesma coisa nos Estados Unidos, ou o meu vizinho que mora aqui do meu lado. Então, quer dizer, as distâncias, não importa se é perto ou se é longe, as distâncias entre as pessoas foram reduzidas há um tempo atrás por conta das cartas pessoais, apesar de demorar, né, para chegar, mas atualmente por conta dos meios de comunicação virtual que nós temos, tá? Então, vamos lá. Já que a carta pessoal é um tipo de texto que é mais utilizado para conversas íntimas e até mesmo confidenciais ou secretas, ele pode ser construído com uma linguagem que demonstra a intimidade entre os interlocutores, ou seja, quem são os interlocutores? O remetente e o destinatário, tá? Então, olha que bonitinho aqui, ó, esse senhor, ele recebeu uma cartinha acho que é da neta ou do neto dele, eu não consegui identificar aqui. Mas enfim, ele mandou uma cartinha, né, para esse senhor, e olha que bonitinha a carta, olha, fez desenhos, tá vendo? Pintou, e aí ele usou uma linguagem bem íntima, ó, oi, tudo bem? Eu espero que sim, eu fiz essa cartinha para alegrar seu dia, vamos lá? O meu nome é Isabelle, aqui ó, é Isabelle, eu tenho 11 anos, gosto muito de idosos e principalmente de alegrar o seu dia. Agora, na quarentena, está sendo um pouquinho chato, mas nós temos que ficar em casa para nos protegermos. Espero que esteja se cuidando. Espero que esta carta ajude o seu dia a ficar muito alegre e colorido. Se estiveres lendo de dia, então que seu dia fique alegre. Se for de tarde, que fique colorida, que ela fique colorida. Se for à noite, que tenha horas, que tenha bons sonhos. Beijo, olha que bonitinho. Tá vendo? É uma carta assim íntima, uma carta entre um neto e um avô, né? Apesar de aqui eu acredito que seja uma cartinha, eu achei que era de uma neta, mas não é. Esse senhor mora em um asilo onde ficam alguns idosos que às vezes não têm familiares que possam cuidar deles, e às vezes os familiares não têm como cuidar e colocam eles em asilo, né? Muitas vezes, às vezes a gente pensa assim, ai, mas é um asilo, eu vou colocar minha avó lá no asilo, vou colocar meu pai, minha mãe, mas às vezes, gente, é o melhor lugar para eles ficarem, porque às vezes as pessoas trabalham, não tem como ficar ali cuidando o tempo todo do lado desse idoso. E o idoso lá em um asilo, ele vai ter cuidado médico, vai ter uma pessoa para fazer a comida para ele, vai ter uma pessoa que vai ajudá-lo a cuidar das suas coisas, do seu quarto, da sua higiene pessoal, tá bom? Nem sempre ficar no asilo é uma coisa ruim,
tá? Um filho que coloca um avô, um neto, né? Um avô, ou avó, ou o pai ou a mãe em um asilo, nem sempre quer demonstrar falta de cuidado, falta de atenção com esse pai, com essa mãe. Muito pelo contrário. Muitas vezes vai colocar lá que é para esse idoso ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então, veja. Aqui só foi uma abertura aqui para a gente falar dos asilos, mas o que eu quero dizer é o quê? Que a carta pessoal, ela é uma conversa íntima. Então, você vai mandar por um amigo, você não precisa ser formal com ele. Você pode usar a linguagem que você usaria se você conversasse com ele. Claro, não vai ficar escrevendo gíria, né? Mas você vai usar uma linguagem mais formal, mais do dia a dia, tá? Essa senhora também recebeu, olha, ela recebeu, nós sempre estaremos juntos, mesmo estando separados, né? Olha aqui, olha, ficou feliz. Isso vai passar logo. Então, acredito que foi um projeto que o asilo fez, né, para enviar cartinhas para os idosos, tá bom? Então, você pode escrever para um tio, uma tia, um avô, uma avó, como eu falei, e você pode conversar com essas pessoas por cartas, como você conversaria se você estivesse pessoalmente com a pessoa, tá? Vejam, a carta pessoal é um gênero textual especialmente utilizado na comunicação com amigos, parentes, namorados ou namoradas, né? Ou com cônjuges. Como eu já falei, expliquei para vocês, cônjuges é um casal, o marido e a mulher, tá? Eu posso escrever para o meu marido é meu cônjuge. Então, eu vou escrever uma carta para o meu cônjuge. E eu também sou a cônjuge dele, tá? Então, em uma carta, como eu falo aqui, ó, carta pessoal é entre os familiares, entre os amigos, né? É algo bem íntimo, né? Você não vai escrever uma carta pessoal para qualquer pessoa. Normalmente, a carta pessoal é para você dar uma notícia, para você falar algo bom que você está vivendo, para você contar suas experiências. Por exemplo, a carta que nós vamos fazer lá no projeto, você vai contar para um amigo como que foi o filme que você assistiu. Isso é legal. Isso é válido para uma carta pessoal, tá bom? Então, olha, a estrutura da carta pessoal. Vamos entender o que tem numa carta pessoal. Ó, dependendo da proximidade entre o destinatário e o remetente, lembrando que o destinatário é aquele que recebe e o remetente é aquele que envia a carta, tá? As cartas pessoais não seguem uma estrutura padrão, no entanto, vamos analisar uma estrutura básica. Como é uma carta, o que está dizendo aí? Como é uma carta que você vai escrever para alguém que é próximo a você, você não tem um padrão certo para escrever, tá bom? Mas tem uma estrutura básica, coisas que você precisa colocar. Por exemplo, local e data. São colocados acima de qualquer informação. Então, é a primeira coisa que você vai colocar lá. Por exemplo, eu moro em Diadema. Então, eu vou colocar Diadema, 29 de outubro de 2020. Tá bom? Sempre eu vou colocar a data. Aí, o vocativo. O que é esse vocativo? O vocativo é quando você vai falar, você vai chamar a pessoa na carta. Então, olha só. O vocativo é o nome do destinatário que aparece logo abaixo do local e da data. Pode também ser substituído ou estar junto ao nome, por expressões de saudações. Caro amigo, por exemplo, caro amigo, e você vai colocar o nome do seu amigo. Tia querida, né? Minha mãe amada, meu amigo do peito, sabe? Você pode usar esses tipos de coisas na saudação, tá? Então, o vocativo é quando você saúda a pessoa. Por exemplo, eu falo... eu lembro quando eu gostava de escrever para minha tia, eu escrevia assim... Olá, minha tia querida, tudo bem? Eu gostava de começar assim a carta, sabe? E aí, por aqui está tudo bem, eu estou com saudade, tenho estudado muito. E aí, eu contava para ela as coisas do meu dia a dia, tá? Então, é isso. Vocativo é quando você chama a pessoa pelo nome dela logo no início da carta, depois do local e data. Escreveu local e data, pula uma, duas linhas, quantas linhas você quiser, não vai deixar um espaço muito grande para não ficar feio. Eu gostava sempre de pular uma linha só. E já colocar lá, olá, né? Olá, titia, olá, vovó, alguma coisa assim. Depois que você faz essa chamada, você vai fazer o texto, que é o corpo do texto, né? Aí nesse texto que você vai fazer o quê? Você vai conta com a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vai ter um começo, um meio e um fim. O começo é a introdução,
o meio é o desenvolvimento e o final é a conclusão, tá? Então, eu vou primeiro cumprimentar o meu amigo e depois eu vou começar a contar. Nesta introdução que tá lá na videoaula do projeto que eu enviei, essa introdução é o que você vai falar. Eu assisti um filme chamado O Menino e o Mundo, foi indicado pela minha professora, porque faz parte do projeto da minha turma do terceiro ano D, tá? E aí, esse filme foi muito legal, eu assisti sozinho, ou eu assisti com a minha família, e aí você no desenvolvimento você vai contar como que era esse filme. E aí, a conclusão, você vai fazer com um comentário se esse filme foi bom ou não para você, o que você achou, o que você sentiu, tá? Se tiver alguma dúvida quando estiver fazendo, me fala. Depois que você contou o que você queria contar na carta, você vai para a parte da despedida, né? Ó, saudações do remetente que podem ser de cunho formal ou informal. Por exemplo, atenciosamente. Atenciosamente, gente, isso aqui a gente geralmente usa em carta não pessoal. Quando você vai escrever uma carta, por exemplo, para a escola, para a diretora da escola. Então, aí você vai tratar de um jeito mais formal, tá? Porque a diretora, ela não é não é seu parente, né? Ela é a diretora da escola, então tem que tratar com formalidade, tá? Então, senhora, no começo lá, senhora diretora, boa tarde, senhora diretora. E aí tem toda uma maneira de fazer que nós vamos ver isso depois. Mas o que você tem que dar atenção agora é para a carta pessoal. Então, olha só como você pode terminar. Beijos carinhosos e forte abraço. Como você vai escrever para um amigo, geralmente o homem não quer mandar beijo, né? Mas aí você pode falar um abraço, meu amigo, né? Fique bem, alguma coisa assim, tá bom? Com carinho do seu amigo. E aí você vai assinar, assinatura. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome. Então, você não vai fazer aquela assinatura rabiscada, sabe? Eu colocava assim embaixo, né? Um beijo e um abraço, te amo. E embaixo escrevia Érica. Ponto. Tá bom? Não precisa escrever o nome completo também, tá? Porque quando eu escrevia para os meus familiares cartas, eu sempre gostava de no final falar que eu os amava, tá? Então acho que é legal também numa carta informal, se você vai escrever para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, ou se você tem um sentimento desse tipo pelo seu amigo, né? Se gosta tanto do seu amigo, ele é tão bom amigo para você, que é legal falar, eu te amo, meu amigo, você é um grande amigo para mim, ou uma amiga, tá bom? Vamos lá. Então, aqui tem a estrutura da carta. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais. Veja. Aqui em cima, gente, esses pezinhos que tá aparecendo aqui é desse carteiro, tá? É que eu recortei para essa parte ficar maior. E eu não consegui tirar os pés dele porque aqui tem, ó, cidade e data. E eu não queria recortar esta parte, tá? Mas enfim, vamos lá, ó. Modelo de carta pessoal. Olha o carteiro. Veja o exemplo de uma carta pessoal. Aqui está o exemplo. Vamos ler a carta primeiro? Ó, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Querido Rafael, estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planejo para passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir a bons filmes e descansar. Traga também Leandro e André. Um grande abraço do amigo Luiz Augusto. Olha, aqui dá pra gente entender bem, olha só. Primeiro ele colocou o local e a data, ó, cidade e data. Cidade é o local, então ele colocou lá Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004, tá? E aí ele pulou uma linha aqui e ele faz a saudação inicial. Olha como que ele fala, olha, ele coloca o nome do amigo dele e ele sauda o amigo, ó, querido Rafael, né? Ele poderia colocar, olá, Rafael, usar vários outros tipos de coisas, ou então somente falar, Rafael, tudo bem? Tá bom? Meu amigo Rafael, poderia usar, tá? Então, ó, primeiro o nome do destinatário. Pulou uma linha, ele vai fazer a mensagem. Aqui está escrito mensagem. Esta mensagem, gente, é o corpo do texto que é citado aqui neste slide. Nesse corpo do texto é onde ele escreve como ele está se sentindo
E qual é a mensagem que ele quer passar? Ele está falando o quê? Ele está pedindo, né, para que esse amigo, esse Rafael, possa vir visitá-lo, tá bom? Então, ele escreve aqui tudo na parte da mensagem. Depois vem a despedida, ó, um grande abraço do amigo Luiz Augusto, tá? Ou ele poderia escrever até a próxima carta, um abraço, Luiz Augusto, tá bom? Deu para entender aqui, ó, que dá para ver bem como que é a estrutura de uma carta pessoal simples, não tem segredo, tá? É bem facinho de fazer. Caprichar na letra, né, para dar para entender. E vocês percebem que aqui tem um começo, meio e fim? Primeiro ele fala que está com saudade, e ele espera que esteja bem. Aí aqui no meio, ó, esse meio aqui, ó, gostaria de saber quando você virá nos visitar, planeje para passar alguns dias aqui, podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir a bons filmes e descansar. E no final, o que ele falou? Traga também Leandro e André, que devem ser irmãos do Rafael, né, irmãos, primos, enfim, tá bom? Vamos ver na página da apostila 30, a carta do Papai Noel 2. Vejam, as cartas trocadas entre amigos ou parentes são conhecidas como cartas pessoais, que nós já falamos, né, gente? Parentes e amigos. É o caso daquela escrita pelo Papai Noel, lida no módulo anterior. Você deve ter percebido que ele tem um formato que ela tem um formato diverso daqueles de poemas, narrativas, receitas, culinárias, notícias, etc. Então a carta ela tem ela é diferente, o formato dela é diferente, por exemplo, de uma receita, de um poema, tá? Além disso, as cartas costumam ser escritas à mão, colocadas dentro do envelope e enviadas pelos correios. Nestas aulas, vamos conhecer as características da carta pessoal e também compreender um pouco mais a mensagem que o Papai Noel enviou para os meninos John, Michelle e Christopher, tá bom? Aqui, gente, em inglês a gente lê Michael, John, Michael e Christopher, tá bom? Vamos lá. Entendendo o texto. Então, eu já coloquei aqui as respostas, porque eu quero ajudar vocês para que vocês possam analisar o texto já com as respostas, sem ficar com a preocupação de que precisa fazer, tá bom? Depois vocês só copiem lá na apostila o que a Pro tá mandando. E aqui também é uma outra maneira também, né, que vai me ajudar na explicação deste conteúdo para você, tá bom? Então, vejam, lá na página 30, tem o entender o texto. Ó, as linhas iniciais de uma carta são chamadas de cabeçalho. Complete com as informações o cabeçalho da carta do Papai Noel. Local onde a carta foi escrita. Veja só, lá na carta fala assim, ó, Casa do Penhasco, topo do mundo, perto do mastro do norte. Foi aonde ele escreveu, tá? Gente, esse A aqui não precisa copiar, tá bom? Vocês vão copiar a partir aqui, ó, Casa do Penhasco, tá? Foi o local da onde o Papai Noel escreveu. E a data? Tá lá, Natal de 1925, tá? Se vocês olharem lá na cartinha, vocês vão ver a carta que está escrito lá. Começa com a Casa do Penhasco, topo do mundo, perto do mastro do Polo Norte, é o local. E em seguida ele coloca Natal de 1925. Vocês perceberam que esta carta, o início dela tá diferente da carta que nós falamos há pouco, né? Como essa carta aqui, ó, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2009. Ele poderia ter escrito Casa do Penhasco, topo do mundo, perto do mastro do Polo Norte, 25 de dezembro de 1925, né? Mas ele quis escrever de uma forma diferente. Não tem problema. Lembram que tem uma parte aqui que nós falamos, que, ó, aqui, ó, as cartas pessoais não seguem uma estrutura padrão, quer dizer, não tem uma regra certa, tá bom? Mas tem uma estrutura básica que pode te ajudar, que você pode utilizar, que é o quê? Primeiro você começa lá com o local e a data, o nome do destinatário, a saudação, né, o corpo do texto, a despedida e a assinatura, tá? E o Papai Noel, ele começou a carta dele desta forma. E aí, vamos ver lá, continuar na próxima página, 31, que fala assim. Vamos mudar aqui. Ó, quem são os destinatários da carta do Papai Noel? Gente, essa informação está no final da carta.
Ele começa primeiro, lá no início, falando assim, ó, meus queridos meninos. Então, ele está escrevendo para mais de um, né? E aí, conforme vai lendo a carta, mais pro final, fala assim, olha. Fala assim, lá no último parágrafo da carta, tá assim, olha. Estou mandando um desenho do acidente e da minha casa nova no penhasco, acima do mastro do Polo Norte, com lindos porões dentro do penhasco. Se John não conseguir ler minha velha letra trêmula de 1925 anos de idade, vai ter de pedir ao pai dele. Quando Maicon vai aprender a ler para me escrever suas próprias cartas? Muito carinho para vocês dois e para Christopher. Então aqui a gente consegue identificar quem são os personagens, quem são os meninos, né? Quando ele começa lá, meus queridos meninos, quem são eles? O John, o Michael e o Christopher, tá? Agora, ó, o autor da carta geralmente dirige-se ao destinatário usando uma saudação seguida por vírgula. Copia a saudação da carta ao Papai Noel. Então, a saudação inicial lá é, ó, meus queridos meninos. É esta a saudação inicial, tá? O nome do remetente vem no começo, no meio ou no fim de uma carta. Então, o remetente, ó, aqui tem um lembrete, ó. O remetente de uma carta é a pessoa que a escreve. Nós já vimos isso também. Então, o nome do remetente vai no final da carta. Ó. O nome do remetente vem no final de uma carta. Olhem lá na carta do Papai Noel, na página 20, que tá assim, ó. Depois que ele termina, muito carinho para vocês dois e para Christopher, ele fala, é só, até logo, Papai Noel. Ele assinou Papai Noel, tá bom? Então, o nome do remetente só vai sempre vir no final. Antes de assinar uma carta, o autor deve se despedir do destinatário. Como o Papai Noel se despediu em sua carta? Olha lá, antes do nome do Papai Noel. É só, até logo. Foi isso que ele escreveu, tá? Foi a despedida dele. Desculpa. Agora aqui, ó. Qual é o trabalho do urso polar do norte na casa do penhasco? O urso polar do norte ajuda o Papai Noel a embrulhar os presentes de Natal. Está lá no final, gente, lá onde tá, ó, o PS. Lembre-se que aí tem o vocabulário explicando o que é o PS, né? O PS é o significado de escrito depois. Depois que terminou a carta, o urso pegou a carta do Papai Noel e colocou isso, ó. Papai Noel estava com muita pressa. Pediu para mandar junto uma das suas bombas surpresas mágicas que realizam desejos. Mandar junto com a carta, tá? Quando puxarem, façam um desejo e vejam se ele não se realiza. Desculpem a letra grossa, minha pata é gorda. Ajudo o Papai Noel a fazer os embrulhos. Moro com ele. Sou grande urso polar. Tá? Aí que fala o que ele fazia. Ele embrulhava os presentes de Natal. Vamos lá. Na próxima, ainda continuou na 31, tem lá, ó. Qual é o trabalho? Ah, aqui tá repetindo. Acabei repetindo ao exercício 5, que é o urso polar do norte ajuda o Papai Noel a embrulhar os presentes de Natal, tá bom? Agora o 6. Papai Noel contou que não estava muito rico naquele ano. O que ele quis dizer com isso? Esta frase que o Papai Noel falou está lá no primeiro parágrafo na página 19, ó. Este ano estou terrivelmente ocupado. Quando penso nisso, minha mão fica mais trêmula do que nunca. E não muito rico. Na verdade, coisas horríveis andaram acontecendo. Alguns dos presentes se estragaram. Não tenho o urso polar do norte para me ajudar e tive que mudar de casa pouco antes do Natal, enfim, né? O que ele quis dizer com essa expressão, que não estava muito rico? Ele quis dizer que tinha menos presentes para dar às crianças, por causa do que aconteceu com a casa dele lá, que caiu o mastro, né? Enfim, estragaram alguns presentes. Por isso que ele disse que não estava muito rico. Aqui. Na página 32, temos lá, ó, assinale o principal fato contado por Papai Noel no corpo do texto de sua carta. O que ele contou? O que é de principal? A ventania em novembro? O envio das bombas surpresas mágicas?
ou o acidente com o urso polar? A principal notícia era o acidente com o urso polar. Depois que ele relatou o que aconteceu, o acidente, aí ele contou das consequências do acidente do urso polar, que aí molharam os presentes, o urso polar quebrou a perna, tá? Ele teve que mudar de casa. Aqui neste lembrete tem uma breve explicação do que é o corpo do texto. Ó. O corpo do texto de uma carta é a parte em que estão as notícias, as informações, os pedidos do remetente. Então, se você voltar lá na carta do Papai Noel, na página 24, na página 19 e 20, você vai ver que no corpo do texto lá começa o local e a data, a saudação. Aí ele começa, ó, o corpo do texto começa no primeiro parágrafo, lá na 19, ó. Este ano estou realmente culpado. Aí, no corpo do texto, ele colocou 4 parágrafos. E nesses 4 parágrafos, ele foi contando o que aconteceu. Ele começou contando o quê? Que tinha acontecido algo terrível, que ele não estava tão rico com relação aos presentes, né? E que havia acontecido algo, coisas horríveis andaram acontecendo, né? E aí ele fala que estava sendo um urso polar, ele teve que mudar de casa. E aí ele deu uma introdução no que tinha acontecido. Aí depois, aí no segundo parágrafo ele começa, ó, tudo aconteceu assim, um dia de muito vento em novembro. Aí neste parágrafo ele está contando os detalhes, tá? E depois desse parágrafo, aí ele começa a falar das consequências. Agora ele está bem de novo, mas fiquei tão zangado que ele diz que não vai mais tentar me ajudar. Acho que perdeu a paciência, espero que a encontre de novo até o próximo Natal. Né, ele falando do urso polar, tá bom? Então, o corpo do texto é todo esse relato que ele fez do acidente que aconteceu, como ele ficou, como ficou a casa, o urso polar, e até nesse finalzinho aqui, onde ele entra, né, estou mandando um desenho do acidente, né? E a última linha que ele escreve é muito, muito carinho para vocês dois, para Christopher. Ele manda isso antes, ele escreve isso antes da saudação final, tá? No exercício, então aqui nós falamos acidente com o urso, que era o assunto principal. 8. Por que Papai Noel tinha uma velha letra trêmula? Por quê? Ele tinha uma velha letra trêmula porque sua idade era de 1925 anos. Ele fala isso ele fala isso no texto, né? Que vê na página aqui, quando ele fala do menino. Ele fala, se John não conseguir ler minha letra trêmula de 1925 anos, trêmula, gente, é tremida, tá? Ele tremia para escrever e a letra não ficava tão perfeitinha para ler. E aí ele fala que se o John não conseguir ler a letra trêmula de 1925 anos de idade, ele teria que pedir para o pai dele. E o exercício 9, ó, o PS escrito pelo urso polar era importante? Por quê? Sim, era importante. O PS era importante porque informava sobre o envio de bombas surpresas mágicas que realizavam o desejo. Vejam, o PS, nós usamos uma carta quando você esquece de colocar uma informação lá no corpo do texto. Então, o Papai Noel, ele esqueceu, ó, ele fala, Papai Noel estava com muita pressa. Então, ele concluiu a carta e não colocou que ia enviar essas bombas surpresa mágicas, tá bom? E aí, por isso que fez esse PS, que é o texto acrescentado ao final de uma carta, após a assinatura do seu autor. Então, o Papai Noel assinou, e aí o urso polar foi lá e fez o PS que o Papai Noel pediu, né, para falar que estava mandando as bombas surpresa mágicas, tá? Nem sempre, aqui neste caso, foi o urso polar que escreveu, mas normalmente o PS, que é o escrito depois, quem escreve é o próprio remetente, que nesse caso aqui o Papai Noel mesmo. Tá bom? Mas como o Papai Noel estava com pressa, o urso polar foi lá e escreveu esse PS, que é um acréscimo a mais à carta, além do que está escrito no corpo da carta, no corpo de texto, tá? Na página 33, eu separei, quero dizer, o final da 32 e o começo da 33, eu separei aqui, ó, uma explicaçãozinha a mais sobre a carta pessoal que tem na apostila. Eu achei que foi bem interessante para a gente complementar o que nós já falamos até agora, ó.
A troca de cartas é uma espécie de conversa entre pessoas que estão distantes. O remetente dirige-se ao destinatário, cumprimenta-o, dá notícias ou informações, conta fatos ocorridos, faz pedidos e, no fim, despede-se. Observe as partes que geralmente estão presentes nas cartas pessoais: local e data, a saudação inicial, o corpo do texto, que também nós chamamos de mensagem, a despedida e a assinatura do remetente, que é aquele que escreveu a carta, tá? Na saudação inicial, nós podemos colocar o nome do destinatário, né? Olá, Maria, tá bom? Saudação, gente, a gente cumprimenta a pessoa, né? Oi, olá, a gente, querido, sabe? A gente saúda a pessoa, tá? Só um instante aqui, ó. Quando o remetente dá uma informação ou faz um pedido no fim de uma mensagem após sua assinatura, ele acrescenta um PS, pós-escrito, ou seja, depois do escrito. Foi o que fez o urso polar na carta do Papai Noel. Mas nem todas as cartas têm um PS. Entenderam? Nem todas as cartas precisam ter um PS. Isso aqui vocês não precisam colocar na carta de vocês. Agora escreva na frente das chaves o nome de cada parte da carta abaixo. Então, eu peguei lá a cartinha que tem na página 33, tá bom? Vamos ler primeiro. Vamos ver, ó. Brasília, 18 de outubro de 2014. Querido amigo Antônio, como estão todos aí? Aqui estamos bem. Quero lhe contar uma novidade. Minha cachorra Beluca, você se lembra dela? Deu cria. Nasceram 4 cachorrinhos, 2 machos brancos e 2 fêmeas pretas. Não sei dizer qual é mais bonito. A Beluca tem sido uma boa mãe. Ela não desgruda um só minuto dos filhotes e rosna quando alguém que não é da casa se aproxima deles. Até eu fico com um pouco de medo de pôr a mão nos cachorrinhos. Quando você vem nos visitar, gostaria que viesse a tempo de ver os filhotes. Eles não vão ficar conosco porque não temos espaço. Quando estiverem maiores, com mais ou menos 3 meses, irão morar na chácara de um tio que adora animais. Antônio, dê um jeito de vir logo, estamos esperando você. Um abraço do amigo João. Ó, o João colocou um PS, gente, ó. PS, quando vier, traga a Gabi. Não esqueça que ela é louca por cachorrinhos, tá? Então aqui, ó, vocês tinham que escrever aí, né? Agora vocês vão fazer identificando o local e a data. Então, o local aqui é Brasília e a data, 18 de outubro de 2014. Querido amigo Antônio, ó, a saudação, né? Ele poderia dizer, olá, amigo Antônio, mas ele escolheu escrever querido amigo Antônio. Aqui, ó, é o corpo do texto, onde ele pergunta como que está o amigo, e aí ele vai contar o que está acontecendo, né? E no final ele faz um pedido. Antônio, dê um jeito de vir logo, estamos esperando você. Então, quer dizer, ele tá, ó, quando você vem nos visitar, ele está convidando o amigo para ir para casa dele, para poder ver os cachorrinhos, né? Aí ele se despede, ó, um abraço do amigo e assina, escreve o nome, João. E aí, neste caso, ele colocou um PS, né? Quando vier, traga a Gabi, não esqueci que ela é louca por cachorrinhos. Tinha lido errado, né, gente? Eu não esqueci, eu falei não esqueça. Não esqueci que ela é louca por cachorrinhos. Então, foi algo que ele podia ter colocado aqui no corpo do texto, mas ele esqueceu. Então, ele colocou lá como PS, que é o texto que você escreve, né? Como fala aqui, é o texto acrescentado à carta, tá bom? Então, ó, local e data, vocês vão ter que escrever isso daqui, ó. Local e data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura e PS, na página 33. Agora nós temos um ditado. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou ditar e você vai escrever lá na página 34, tá? O professor lerá uma fábula, ouça com atenção. Em seguida, ele vai ditar esse texto. Se você tiver dúvidas sobre a grafia de algumas palavras, escreva-as como souber. Após o ditado, você poderá resolvê-las. Gente, o seguinte, eu não vou ditar, não. Eu vou pedir ajuda aí de um responsável seu, né? Ou da mamãe, do papai, ou algum responsável que esteja por aí, para que possa ditar para você, tá?
Eu dei uma pausa aqui no vídeo porque eu fui, o texto que eu tenho que ser ditado para vocês não está na apostila, está no meu livro, no livro do professor. Então eu vou ditar aqui, tá bom? Porque eu gostaria de estar com vocês, né, de nós estarmos na aula e também para poder ajudá-los. Mas enfim, vou ditar, você vai escrever, não é para pedir ajuda para ninguém, tá? Não, ai, como que escreve? Não. Como está aqui na videoaula, você pode ir parando, né, o vídeo para você poder escrever, ok? Lembre-se do parágrafo, ok? Faça parágrafo, letra maiúscula no início. Então, é bem curtinho o texto, e eu vou começar o ditado agora, ok, tá bom? E aí, você vai tirar uma foto desta página 34. Quando terminar o ditado, tira uma foto e manda para mim, para eu corrigir. Então, vejam, ó, vou começar. Título: O cachorro e sua sombra. Um cachorro, vírgula, trazendo na boca um pedaço de carne roubada, vírgula, estava atravessando um rio a caminho de casa, vírgula, quando viu sua sombra refletida na água. Aí, gente, foi o primeiro parágrafo, tá? Eu prometo que eu vou ditar um pouquinho mais lento agora. Mas se você não conseguiu concluir o parágrafo, volta um pouquinho o vídeo aí e termina o primeiro parágrafo antes de continuar pro segundo, tá bom? Quem terminou também quiser voltar o vídeo agora, neste momento, para conferir o que escreveu, também pode ser, tá? Agora eu vou continuar o segundo parágrafo. Quando terminar lá de escrever água, ponto final, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Não precisa pular linha, tá? Vai ser na próxima linha. Parágrafo, letra maiúscula. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, vírgula. Ele abocanhou, vou repetir essa palavra, tá? Abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne, mas quando, desculpa, gente, voltando um pouquinho, ó, da outra carne, ponto final. Na mesma linha, letra maiúscula, tá? Mas, vírgula, quando abriu a boca, vírgula, deixou cair
no Rio o pedaço que já era dele. Ponto final. Na outra, pula uma linha, aí precisa escrever lá, parágrafo, letra maiúscula. Moral, 2 pontos. A cobiça não leva a nada. Vou repetir. Na outra, vai pular uma linha, tá? Depois dele, ponto final, pula uma linha, parágrafo, letra maiúscula. Moral, 2 pontos. Vai escrever na mesma linha da palavra moral, 2 pontos. A cobiça não leva a nada. Ponto final, tá bom? É uma fábula, certo? Volta aí o áudio se você se perdeu e vai ouvindo novamente para concluir o seu ditado. Não esqueça de me mandar foto desse ditado para eu corrigir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma palavra que você não entendeu, manda um WhatsApp que eu já respondo. Lição de casa. Veja. Você vai escrever uma cartinha para alguém da sua família ou para um amigo, tá bom? De quem você seja íntimo. Quem será o destinatário da sua carta? Pode fazer uma carta curtinha, tá, gente? Vou escrever uma carta para, e você vai colocar aqui para quem que você vai escrever. Nessa carta, você contará o último acontecimento marcante pelo qual sua família passou nos últimos tempos. Ele pode ter sido de natureza boa, alegre, surpreendente ou mesmo triste. Sua escolha deve considerar a importância do fato, mais do que sua natureza. Antes de escrever, converse com seu professor e com seu colega, e juntos deles relembre as partes que compõem a carta, que é o que? Local e data, saudação, corpo da carta, despedida, assinatura. Caso tenha dúvida, peça a ajuda de seu professor. Então aqui você vai escrever uma cartinha simples, contando alguma coisa que aconteceu na sua família. Pode ter sido uma festinha de aniversário, pode ser... sabe, ou qualquer evento diferente, contar que vocês fizeram uma atividade juntos, qualquer coisa, tá bom? E aí, é curtinho. O que eu quero ver nessa carta? Se vocês entenderam lá como colocar o local e a data, a saudação, o texto da carta, despedida e assinatura. Você vai fazer no caderno de língua portuguesa esse daqui. Não precisa arrancar a folha, tá bom? Faça no seu caderno, tá? Ó. Lembre-se de que as cartas são textos que se assemelham a uma conversa entre as pessoas. Então, a carta, você vai escrever na carta como que você conversasse com a pessoa pessoalmente, tá bom? Isso é para a semana que vem, tá? Aí, ó, em casa, numere os acontecimentos relatados pelo Papai Noel no texto das páginas 19 e 20 na ordem que aconteceram. Então, vocês vão ter que olhar lá no texto da página 19 e 20 e ver como que aconteceu, ó. O urso polar subiu até a ponta do mastro, o urso polar quebrou a perna, o mastro quebrou e caiu no telhado da casa do Papai Noel, o gorro do Papai Noel foi levado pelo vento, o Papai Noel ficou muito zangado com o urso polar, naquele dia ventou muito, o urso polar foi para dentro da sala de jantar, o gorro ficou preso no mastro do Polo Norte. Entendeu? Então você tem que olhar lá no texto e ver qual que vai ser o número 1, número 2, número 3. Se tiver muita dificuldade, depois a gente vai estar corrigindo isso junto e eu tiro a dúvida de vocês. Na página 37 tem, ó, leia a carta a seguir. Então você vai ler essa cartinha, essa é a Gabi, que escreveu para a querida Lu, tá? Você vai ler esta carta e você vai responder quem é o remetente e o destinatário. Lembrando que o remetente é quem manda a carta e o destinatário é quem recebe. Gente, na verdade eu não sei se ela é a Gabi ou é a Lu, tá? Tem que ler a carta. Então aí você vai ter que ler para descobrir. Qual a finalidade dessa carta? Por que essa carta aqui foi escrita, tá? C. Nem todas as cartas têm PS, mas imagine que Gabi se esqueceu de informar algo a Lu. Crie essa informação e escreva como se fosse a autora.
Então, você vai escrever, vai fazer um PS, algo que não foi colocado aqui no meio, mas tem que ter a ver com este assunto, tá bom? Vai fazer o PS aqui nestas páginas, acrescentando algo que de repente você, que é a Gabi, que escreveu a carta, esqueceu de colocar no corpo do texto. Aqui, ó, leia a fábula O Cachorro e Sua Sombra, que você copiou na página 34. Então, é o texto que eu li para vocês, tá? Escreva, encontre nela e copie 4 palavras iniciadas com a letra R, 2 palavras iniciadas com a letra S, 3 verbos que terminam com o som de U. Lembrando que os verbos são ações, tá bom? Então tem que olhar lá no textinho que a Pro editou e ver quais foram as ações que o cão teve, que o cachorro teve, que terminam com U, tá? Se ficar muito difícil, deixa sem fazer. Quando a gente corrigir, eu ajudo vocês a encontrarem no textinho e a gente tira as dúvidas também. Agora complete as palavras a seguir com M ou N, né? Lembra da regrinha do M ou N? O M é amigo de quem? De todas as consoantes? O N é amigo de quem, tá? E aí vocês têm que olhar aqui, lembrar da regrinha e fazer essa atividade. Não vou explicar porque eu quero ver se você se lembra aí sozinho. A carta que você começou a escrever na escola para, né? Aí aqui tá falando na escola, mas na verdade você vai fazer na sua casa. Para quem que você... É essa carta aqui, ó. Essa daqui, tá? Então, aqui está falando daquela carta. A carta para a pessoa, né? Se fosse enviada, precisaria dos dados completos do destinatário. Pegue as informações necessárias e anote-as a seguir. Depois passe as informações a lápis para o envelope que o professor entregará a você para que sejam corrigidas. Nós não vamos fazer no envelope, tá? Vocês vão escrever aqui. Para quem que vocês mandariam aquela carta? Se vocês escreveram a carta aqui para um amigo ou para alguém da família, você vai ter que pesquisar o endereço dessa pessoa, o nome completo, o nome da rua, o número da casa, se houver apartamento, bairro, cidade, estado e o CEP, tá bom? Essa atividade do envelope, vamos ver se a gente faz depois numa aula, depois que preencher aqui o destinatário, a gente faz uma outra aula, tá? Se preocupe por enquanto em fazer aqui nesta página do destinatário. Estamos já acabando, gente, a última. Ó. Leva o envelope preenchido a lápis para que seu professor possa conferir. Não, você não vai me levar. Você pode me mandar uma foto também deste envelope para que eu possa corrigir, tá? 6. A tinta. Passe a limpo a carta escrita e corrigida na sala de aula. Não, o exercício 6, por enquanto, não vai ser feito. Por quê? É a atividade desse envelope que nós temos que preencher. Primeiro, vamos corrigir aqui se vocês preencheram o texto do destinatário certinho, vamos corrigir a cartinha e depois nós vamos fazer o exercício 6 outro dia, tá bom? Não se preocupe em fazer o exercício 6 agora. Ufa, acabou, né? Então aí tá a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida ao realizar as atividades, pode me chamar, tá? Um beijo.